Se você sente que está fazendo tudo certo e mesmo assim seu corpo não responde, você não está sozinha. Você ganha peso sem motivo aparente, especialmente na barriga. Se sente inchada, cansada, frustrada, como se seu corpo tivesse virado seu inimigo. E o pior? A balança não se mexe. E quando mexe, parece estar tirando sarro de você. Talvez tenham te dito que é normal por causa da idade, que faz parte do processo. Mas te garanto uma coisa: isso não significa que você tenha que se conformar. O que está acontecendo com seu corpo tem uma explicação e também tem solução. Hoje eu vou te mostrar uma abordagem completamente diferente para eliminar a gordura abdominal persistente causada pela menopausa. Um método pensado para mulheres reais com corpos reais, passando por mudanças hormonais reais. E se você acha que já tentou de tudo, fica aqui, porque esse vídeo pode ser o ponto de virada que você está esperando há anos. Vou te contar a parte 1 da minha história. Nunca imaginei que perder o controle sobre meu corpo seria algo tão silencioso. Um dia acordei, me olhei no espelho e não me reconheci. Meu rosto parecia mais cansado, minha barriga mais estufada. Tentei colocar minha roupa favorita. Nada servia. E pela primeira vez, senti que tinha perdido o controle. Não tinha mudado meus hábitos de forma drástica. Comia mais ou menos igual, fazia exercício de vez em quando. Mas algo estava acontecendo. Algo que eu não entendia. Passei semanas me culpando. Será que comi demais? Será que não estou me esforçando o suficiente? Até que entendi que tudo o que estava me acontecendo tinha uma raiz muito mais profunda: a menopausa. Mas só quando descobri um protocolo simples de 5 passos é que tudo começou a mudar. Não foi mágica, nem pílulas milagrosas. Foi ciência, paciência e um plano feito especialmente para mulheres como você e como eu. Vou te contar passo a passo o que fiz. Mas antes preciso que você saiba disso. Você não está sozinha e você não está quebrada. Você só está em uma nova fase da sua vida e existem formas reais de recuperar sua energia, seu corpo e sua confiança. E acredita em mim, quando chegarmos ao passo número 3, você vai entender por que não tem conseguido dormir bem. E como esse detalhe aparentemente pequeno pode ser o maior obstáculo para a sua perda de peso. Parte 2. O erro invisível com a proteína. Quando comecei a pesquisar como poderia ajudar meu corpo durante a menopausa, a primeira palavra que encontrei repetida em todos os lugares foi proteína. Todo mundo dizia que eu precisava comer mais. Então comecei a fazer isso, ou pelo menos achava que sim. Comprei shakes, cozinhei peito de frango, enchi minha geladeira de ovos, e mesmo assim me sentia fraca. Como se a cada semana perdesse mais força. Levantar sacolas, abrir potes, subir escadas. Atividades simples se tornavam exaustivas, e então percebi: não era só o quanto eu comia, mas como eu comia. A maioria de nós comete um erro muito comum: consumir proteína de forma inconsistente. Um dia comemos bastante, no outro quase nada. Às vezes tudo de uma vez, outras vezes de forma mal distribuída. O que ninguém te conta é que durante a menopausa, o corpo entra no que os especialistas chamam de modo de perda muscular acelerada. A queda do estrogênio reduz sua capacidade de manter a massa muscular. E sem músculo, seu metabolismo desacelera, sua força diminui, e a gordura abdominal se instala. E não quer mais sair. Então fiz uma mudança radical. Comecei a dar ao meu corpo o que ele precisava todos os dias, de forma constante e bem distribuída. A fórmula: 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Se você pesa 70 quilos, isso equivale a cerca de 84 gramas por dia. Nem mais, nem menos. Exatamente o que seu corpo precisa para interromper a perda muscular. E te garanto, você não precisa viver só de peito de frango. Por exemplo, café da manhã, 3 ovos com espinafre, 18 gramas. Lanche da manhã, iogurte grego, 15 gramas. Almoço, filé de salmão,
24 gramas. Jantar: lentilhas com tofu, 27 gramas. Isso dá 84 gramas, sem shakes industrializados, nem dietas radicais. Uma semana depois de aplicar isso, algo incrível começou a te acontecer. Meu corpo não só começou a emagrecer, como também recuperei força. Me sentia mais firme, mais viva. Mas teve um efeito inesperado. Eu dormia melhor. Pela primeira vez em meses, eu fechava os olhos. E não acordava às 3 da manhã com a mente acelerada. E foi aí que descobri o segundo pilar dessa mudança. Porque a falta de sono não só te deixa cansada, como também te faz armazenar gordura justamente na região mais teimosa, o abdômen. E naquela noite em que dormi 8 horas seguidas, entendi que estava prestes a desbloquear uma parte essencial da minha saúde que eu havia ignorado por anos. Parte 3. O sono como arma secreta. Durante meses, meu corpo lutava toda noite contra um inimigo silencioso. Eu ia para a cama exausta, certa de que finalmente ia dormir. Mas bastava fechar os olhos e minha mente começava a disparar. Lembrava de coisas que tinha que fazer, preocupações sem sentido, pensamentos repetitivos que eu não conseguia desligar. Às vezes até conseguia adormecer, mas por volta das 2 ou 3 da manhã, acordava sem motivo, com o coração acelerado e os olhos arregalados como se fosse meio-dia. E no dia seguinte a mesma história. Cansaço, irritação, fome incontrolável, vontade de comer doce, mais inchaço abdominal. Me sentia vivendo no modo zumbi. O que eu não sabia naquela época é que essa falta de sono estava ativando um sistema hormonal completamente desregulado no meu corpo. A ciência explica assim: quando você não dorme bem, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, aumentam. E adivinha o que o cortisol faz? Ele manda seu corpo armazenar gordura no abdômen. Como se isso já não fosse suficiente, a falta de sono também bagunça os hormônios da fome. A grelina aumenta, te dá mais fome, e a leptina diminui. Você perde a sensação de saciedade. Resultado: você come mais e pior. Por mais que eu me alimentasse bem e fizesse exercício, meu insônia estava sabotando tudo. Até que, quase por acaso, descobri um pequeno hábito noturno que mudou completamente meu descanso. E não foi remédio, nem suplemento, nem aparelho caro. Foi um simples exercício de respiração. Toda noite, exatamente às 21 horas, eu desligava todas as telas, TV, celular, computador, e sentava por 5 minutos em silêncio. Inspirava por 4 segundos, segurava o ar por mais 4 e expirava por 6. 4, 4, 6, durante 5 minutos, sem pensar em mais nada, só no ar entrando e saindo. Fiz isso toda noite. No começo foi difícil. Minha mente queria continuar acelerada. Mas aos poucos, meu corpo entendeu. É hora de descansar. Não só comecei a dormir profundamente. Também percebi que, em apenas uma semana, minha ansiedade diminuiu, meus desejos por comida reduziram e meu abdômen começou a desinchar. Foi a primeira vez em muito tempo que acordei me sentindo bem. Não perfeita, mas humana, presente, forte. Esse simples hábito foi tão transformador que criei um alarme no meu celular. Às 21 horas, tocava com a mensagem: respire para se libertar. Era a minha forma de lembrar que descanso não é luxo, é estratégia. E esse foi o passo que desbloqueou o próximo nível da mudança. Porque mesmo dormindo melhor e comendo direito, ainda havia algo me impedindo de progredir. Meu dia inteiro era cheio de horas sentada. E esse detalhe era mais sério do que eu imaginava. Parte 4. O movimento que muda tudo, sem pisar na academia. Depois de melhorar minha alimentação e finalmente dormir bem, eu esperava ver mudanças rápidas. Mas a balança mal se mexia. Sentia que estava fazendo tudo certo. O que será que estava dando errado? Até que um dia resolvi fazer um experimento. Medir quantas horas eu passava sentada. E foi chocante. Acordava, tomava café da manhã, sentada.
Trabalhava no computador, sentada. Almoçava, descansava, mexia no celular, jantava, tudo sentada. Minha rotina tinha só 30 minutos de exercício por dia e quase 15 horas de inatividade. Foi aí que descobri algo que poucas pessoas conhecem. Seu corpo tem um sistema de queima calórica que não depende do exercício. Se chama NEAT, sigla em inglês para Non-Exercise Activity Thermogenesis, ou em português, termogênese de atividade não associada ao exercício. E o que isso significa? Todo o movimento que você faz ao longo do dia, fora do treino formal. Coisas como andar dentro de casa, levantar para pegar algo, subir escadas, lavar a louça, se mexer enquanto fala no telefone, até aquela vontade de dançar um pouco enquanto cozinha. E aqui vai um dado impactante. Esse tipo de movimento pode queimar mais calorias por dia do que 1 hora de academia. Mas, quando você passa horas sem se mexer, seu corpo entra em modo economia de energia. Em apenas 2 horas de sedentarismo, as enzimas queimadoras de gordura nos seus músculos se desligam. Ou seja, mesmo que você faça 1 hora de exercício, se passar o resto do dia sentada, seu metabolismo continua travado. Então fiz mais uma mudança-chave. Comecei a me movimentar mais durante o dia, sem fazer exercício tradicional. Me comprometi a levantar a cada 30 minutos. Atendia ligações caminhando. Subia escadas em vez de pegar elevador. Fazia pequenos alongamentos enquanto assistia TV. E sempre que tocava música, eu dançava. Não importava o quão ridículo parecesse. Esses micromovimentos pareciam insignificantes. Mas no final do dia, eu havia queimado entre 300 e 400 calorias extras sem precisar pisar na academia. E mais importante ainda, sentia que meu corpo voltava-se a ficar vivo. Não só emagreci mais rápido, também sentia mais energia. Minhas costas pararam de doer por ficar tanto tempo sentada. Minha circulação melhorou. E comecei a notar algo inesperado. Minhas pernas estavam mais definidas, mais fortes. Foi então que entendi que eu não precisava me castigar com treinos exaustivos. Só precisava voltar a me movimentar como fazia quando era criança, de forma natural, constante, espontânea. Mas ainda faltava uma peça fundamental para completar o quebra-cabeça. Como comer a quantidade certa sem cair em dietas radicais, nem prejudicar meu metabolismo. E o que aprendi me surpreendeu e me salvou de cometer um erro muito comum que poderia ter arruinado tudo. Parte 5. Calorias. O segredo mal entendido. Durante anos eu ouvi o mesmo conselho. Não coma menos de 1.200 calorias por dia, ou seu metabolismo vai parar. Então, quando comecei meu processo, tentei seguir essa regra. Até usei várias calculadoras online. Todas me diziam que eu deveria comer entre 1.600 e 1.800 calorias para emagrecer de forma segura. Foi o que fiz. E sabe o que aconteceu? Nada. Durante 3 semanas comi como mandavam. E meu peso não mudou nem 1 grama. Foi aí que percebi uma verdade desconfortável. Essas recomendações não são feitas para mulheres na menopausa. Elas são pensadas para corpos jovens, com hormônios estáveis e um metabolismo que responde rápido. Mas na menopausa, seu metabolismo pode cair entre 200 e 300 calorias por dia. Isso muda toda a equação. E foi então que cometi um erro comum. Passei de 1.800 para 800 calorias por dia, achando que quanto menos eu comesse, mais rápido emagreceria. E sim, eu emagreci. Mas não do jeito que esperava. Minha energia despencou, me sentia tonta. Meu cabelo começou a cair. E o pior, meu corpo parou de emagrecer. Entrei em modo de sobrevivência. O que eu não entendia é que comer muito pouco faz com que seu corpo entre em estado de alerta, como se estivesse passando por um período de escassez. Ele reduz seu gasto calórico, guarda mais gordura e começa a consumir sua própria massa muscular para sobreviver. Eu estava me sabotando sem perceber. Depois de muito teste e erro, encontrei o que funcionava para mim.
Um intervalo calórico personalizado, moderado e sustentável. No meu caso, 1.200 calorias bem distribuídas, com um alto teor de proteína e alimentos ricos em nutrientes, foi meu ponto ideal. Eu não sentia fome o tempo todo. Tinha energia para me movimentar, dormir e aproveitar o processo. E o mais importante, conseguia manter esse ritmo sem cair em obsessões nem extremos. Um dia típico da minha alimentação era assim: café da manhã, ovos mexidos com espinafre e abacate. Almoço, salada grande com lentilhas, sementes e tofu. Jantar, salmão assado com legumes grelhados. Lanche opcional, iogurte grego ou um punhado de castanhas. Comia com intenção. Não contava cada grama, mas me certificava de bater minha proteína e cobrir meu gasto energético sem exagerar. E semana após semana, meu corpo começou a responder. Mas ainda faltava uma última chave. Uma que me dava medo no início, porque eu achava que ia me deixar grande, masculina ou dura. Estou falando do treinamento de força, e é aqui que muitas mulheres, eu inclusa, hesitam. Porque nos ensinaram que, para emagrecer, tem que fazer cardio. Correr, suar, se esgotar. Mas o que eu descobri foi justamente o contrário. E isso foi o fechamento perfeito do sistema. Parte 6. A força que te transforma. Durante anos, eu evitei pegar peso. Achava que isso era coisa de atleta, fisiculturista ou gente jovem com tempo e músculos de sobra. E como muitas mulheres, eu tinha medo. Medo de ficar grande, masculina, de perder a feminilidade. Então eu me limitava ao cardio, caminhadas, bicicleta, aulas online. E sim, isso me fazia sentir ativa, mas não via mudanças profundas. Meu corpo estagnava, minha barriga continuava igual, meus braços flácidos, minha postura curvada, até que, quase por curiosidade, decidi testar o treino de força. Mas não como uma fisiculturista, e sim como uma mulher que queria se sentir forte sem se quebrar. E aí descobri uma verdade que ninguém nunca tinha me contado. As mulheres não têm testosterona suficiente para desenvolver músculos enormes acidentalmente. O que elas podem e devem fazer, especialmente na menopausa, é preservar a massa muscular que se perde naturalmente com o tempo. Cada quilo de músculo que você perde reduz a quantidade de calorias que seu corpo queima em repouso. Mas cada quilo que você ganha de volta é como ligar um motor interno de queima de gordura, funcionando 24 horas por dia. Então comecei pelo mais simples: agachamentos assistidos, usando uma cadeira. Flexões na parede, até ganhar força nos braços. Remada com faixas elásticas, leves, mas eficazes. Não usei pesos grandes, nem aparelhos, nem academia. Apenas meu corpo, uma resistência leve e constância. 2 vezes por semana, depois 3. 20 minutos por sessão, nada mais. E em menos de um mês, algo incrível aconteceu. Meus braços pararam de balançar. Minha barriga, mesmo sem estar reta, estava mais firme. Minha postura melhorou. E o mais importante, minha autoestima disparou. Eu não treinava mais para me punir ou emagrecer. Treinava porque me fazia sentir poderosa, presente, viva. E quando você combina força com boa proteína, sono reparador, movimento diário e uma estratégia calórica adequada, seu corpo responde. Não de um dia para o outro. Não como aos 20 anos. Mas responde. E isso me leva ao final dessa jornada. Que não é um destino, mas uma nova forma de caminhar. Hoje, quando me olho no espelho, já não vejo uma estranha. Vejo uma mulher que passou por um processo real, que chorou na frente do armário sem saber o que vestir, que se sentiu quebrada, cansada, confusa, mas que escolheu entender seu corpo em vez de lutar contra ele. Uma mulher que, passo a passo, voltou a se sentir ela mesma. E não foi graças a uma dieta mágica, nem a suplementos caros, nem a treinos extremos. Foi graças a uma abordagem completa, humana e adaptada a essa fase única da vida. Te resumo,
Para que fique claro, para que você possa voltar a esse momento sempre que precisar. 1. Proteína diária, constante e distribuída, para frear a perda muscular e ativar seu metabolismo. Segundo, sono reparador, com rituais noturnos que acalmam seu sistema nervoso e regulam os hormônios da fome e do estresse. Terceiro, movimento diário não estruturado, para manter sua queima de gordura ativa sem precisar de horas na academia. Quarta, uma estratégia calórica moderada, realista, sem extremos, que respeita suas novas necessidades metabólicas. Quinto, treinamento de força adaptado, leve mas poderoso, que devolve ao seu corpo firmeza, funcionalidade e energia. Esses 5 pilares não funcionam sozinhos, são um sistema. Um reforça o outro. E quando você aplica todos com coerência e paciência, seu corpo responde. Não de forma perfeita, mas de forma real e sustentável. E se você for guardar uma única ideia de tudo isso, que seja essa: seus hormônios não são o inimigo. Eles são um mapa. E você pode aprender a lê-lo. Seu corpo não está quebrado. Está mudando. E você tem o poder de acompanhar essa mudança com compreensão e não com castigo. Agora é com você. Faça uma pausa. Respire. Pense em qual desses 5 passos você pode começar hoje. Não amanhã. Não semana que vem. Hoje. E se esse vídeo te trouxe clareza, esperança ou motivação, te peço algo muito simples, mas poderoso. Dê um like, compartilhe com outra mulher que precise e conte sua história nos comentários. Sua experiência pode ser justamente o que outra mulher precisa para não desistir. E se quiser continuar aprendendo, não esqueça de se inscrever. Esse canal é seu espaço seguro, onde toda semana a gente compartilha ferramentas reais para te acompanhar nessa fase com conhecimento, empatia e verdade. Obrigada por chegar até aqui. Obrigada por se escolher. E lembre-se, você não foi feita para se conformar. Você foi feita para se transformar.